Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O encontro de agora é sobre direção e sentido da força magnética atuando sobre uma carga elétrica. Já teve problemas com isso? Então esse vídeo é para você. Gostou da nossa iniciativa? Deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Agora vem comigo para a gente aprender mais essa. Talvez um dos maiores desafios desta parte da física é trabalhar com a mão direita. A gente tem dificuldade de fazer desenho da mão direita e até há quem confunda constantemente a mão direita com a mão esquerda. Mas nesse tipo de problema você vai ter de colocar a sua mão em ação para encontrar a direção e o sentido da força magnética. Eu desenhei aqui duas mãos direitas. E a regra que a gente vai utilizar vai ser a chamada regra da mão direita espalmada, também conhecida como regra do tapa com a mão direita. Você deve colocar os seus dedinhos na direção e no sentido das linhas de campo magnético no local, que a gente aqui está representando por este vetor B. Então, os seus dedinhos vão pegar as linhas de campo magnético do local. E o dedão? O dedão vai apontar na direção e no sentido do vetor velocidade da carga elétrica que foi lançada, que se encontra imersa nesta região onde existe um campo magnético. Um ímã ou uma corrente elétrica pode estar gerando este campo magnético. Ah, certo. Douglas, e qual é a direção e o sentido da força? Seguinte. Lembra? Espalmada, tapa. Com esta sua mão, você deve dar um tapa. Mas o tapa é com a palma da mão. E neste caso que você está vendo, a sua palma da mão está para cima. Isso é o que acontece quando a carga na qual está atuando a força é uma carga de prova positiva. Quando for negativa, a gente troca o sentido. Aqui estão as forças nos dois casos, a força magnética no primeiro caso, na carga positiva, e a força magnética no segundo caso, atuando numa carga negativa. Observe que na hora que você dá o tapa, a direção da força magnética é perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético. Da mesma forma, vai acontecer na carga negativa. A força magnética é perpendicular à velocidade e também perpendicular ao campo magnético. Então, esta força magnética não vai realizar trabalho, não efetua trabalho. Isso quer dizer que o módulo da velocidade, nesses casos, se a força magnética for a única atuando, vai ser constante, não muda o módulo da velocidade, vai mudar sua direção. Então, a gente diz que a força magnética provoca a curvatura das trajetórias das cargas elétricas lançadas no campo magnético. Quanta informação, não é? Observe aqui neste caso que existe um ângulo que pode ser qualquer entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Você pode lançar a carga elétrica em qualquer direção em relação ao campo magnético, mas a força magnética é sempre perpendicular a esses dois. Quando a carga é positiva, a força magnética está no sentido do tapa. Quando a carga é negativa, a força magnética está saindo das costas da sua mão direita. Essas são as regras. Agora, vamos estudar alguns casos para a gente exercitar. Aí a ideia é a seguinte: eu faço a pergunta, você pausa o vídeo, tenta resolver sozinho, depois vê a minha solução. Vem comigo. Agora eu fui malvado, coloquei vários casos aqui de cargas elétricas se movimentando, representando a velocidade e o campo magnético. A gente agora vai atrás de representar a força magnética em todos os casos. Vamos começar aqui com o caso A. Vetor velocidade, vetor
campo magnético na mesma direção. Poxa, eu vou juntar meus dedos e dar um tapa? Calma. Nossa força magnética depende do seno do ângulo entre os dois vetores. O ângulo que nós temos aqui neste caso é 0 graus e o seno de 0 é 0. Quando a velocidade e o campo magnético têm a mesma direção, a força magnética é nula. Então, força magnética é nula, tanto neste caso A quanto no B também, ó. Neste caso B, a gente também tem o ângulo igual a 0 e o seno de 0 graus é igual a 0. Então, não há força magnética, tanto no caso A quanto no caso B. Tudo bem? Pegadinha maldosa, mas a gente resolveu. Vamos agora aos casos C e D. A gente vai precisar usar a mão direita, colocando o dedão no sentido da velocidade e os dedinhos no sentido do campo magnético. Como é que isso vai acontecer? Você fala, Douglas, tão difícil, né? Eu vou tentar fazer aqui para você a história. Ó, dedão no sentido, estou usando minha mão direita, use a sua também, no sentido da velocidade, dedinhos no sentido do campo, dá um tapa com essa mão. Opa! Foi para lá, né? Tá indo para lá. Eu deixei aqui algumas observações, né? Uma observação a respeito da representação dos vetores. Tá vendo esta flecha? Quem vê a traseira da flecha, vê as penas da flecha. A gente representa por um X. Quem vê a ponta da flecha, vê apenas um ponto. Então a gente vai representar um vetor saindo do plano que a gente está observando e furando o seu olho por meio de um ponto, como se você visse a ponta da flecha. E quando o vetor está entrando num determinado plano, a gente faz um X. Beleza? Aqui nesse caso, quando a gente vai representar a mão direita, vamos fazer aqui a mão direita bonitinha, você vai colocar aqui o dedão para lá, os dedinhos para cá, no sentido do campo, e ao dar um tapa com essa mão, o tapa vai entrar no plano. Então a nossa força magnética, neste caso, seria representada por este vetor, força magnética. Tá aí, entrando no plano do quadro. E quando eu tenho uma carga negativa, a gente faz o mesmo esquema, mas a gente sabe que a força tem sentido trocado, né? Então, se numa carga positiva a força estaria entrando, na carga negativa a força estaria saindo do nosso plano, porque nós vamos utilizar as costas da mão. Douglas, como assim, ó? Velocidade, campo, e aí a força sai das costas da mão. Neste caso, está ali a sua força magnética. Vamos ao caso E de elefante. No caso E de elefante, nós vamos ter velocidade para lá e o campo entrando. Então eu vou ter de colocar os dedos da minha mão direita entrando e a velocidade para cá, ó. Campo entrando, velocidade para cá. Consegue perceber? Ops, ajeitando aqui para ficar legal. Se eu for dar um tapa com essa mão, nós estamos tratando desse caso, o tapa será para onde? Para cima. Então, neste caso E de elefante, a força magnética está para cima. No caso F, a gente vai fazer a mesma história. Ó. As linhas de campo entrando, meus dedinhos estão entrando aí na lousa. O dedão no sentido da velocidade dá um tapa. Ops, não, a carga é negativa. Então a força magnética sai das costas da mão. Opa! Então tá bem aqui o nosso caso. Força magnética. Vamos ver se a gente está aprendendo direitinho? Últimos dois casos. Nesse caso aqui, vamos dar uma olhada. O vetor velocidade está para cá, o vetor campo está furando os seus olhos. Olha aí. Furando os seus olhos, vetor velocidade.
força na carga positiva, tapa para baixo. Então a gente vai ter aqui neste caso a nossa força magnética para baixo. E no último caso, nesta carga negativa, a gente vai ter o campo furando seus olhos, o vetor velocidade para cá. Douglas, vou dar um tapa. Não, não dê um tapa. A carga é negativa, a gente usa as costas da mão. Nesse caso, a nossa força magnética vai ser para cima. Então, nós passeamos por várias situações para encontrar a força magnética. Espero que tenha aprendido. Treine um pouco mais, resolva questões a respeito desse assunto. Se gostou, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. A gente se vê.